Vamos falar um pouquinho de energia elétrica, porque depois desse apagão e as críticas à Enel, o PT e a oposição ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acionou a justiça contra o projeto de privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado, mais conhecida por todos como Sabesp. Parlamentares do PSOL e do PCdoB se uniram aos trabalhadores para protocolarem 2 mandados de segurança a fim de travar a tramitação desse projeto. A oposição fala em vício de inconstitucionalidade na proposta e para falar sobre isso a gente fez questão de trazer aqui o Thiago Aurico, que está acompanhando essa discussão de perto, né, deputado? Vai rolar a privatização da Sabesp ou não lá na Assembleia? Olha, eu, na minha concepção, apesar da oposição fazer o papel dela, né, gritar, espernear, entrar com ação na justiça, eu acho que isso, uma hora ou outra, esse projeto vai estar pronto para ser votado e tenho certeza que hoje, com a base do governador Tarcísio, tranquilamente a gente vai conseguir autorizar a venda de grande parte da Sabesp. Esse é um projeto que o governador encara como central na gestão, né? Até do ponto de vista eleitoral. É uma prioridade do governo Tarcísio, até também já era um projeto que se fala há muito tempo no governo do estado e é como você colocou, Paulo, acho que é um projeto central, né? Primeiro para a empresa Sabesp, né? Acho que ela está num momento muito importante dela, né? É uma decisão muito importante do governo do estado a ser tomada, estudos foram feitos e eu tenho certeza que vai ser vital para o governo do estado a venda da Sabesp. Agora, tem alguém aqui na roda contrária à privatização da Sabesp? Mário Covas, por quê? Porque eu acho que você tem ações do governo que elas precisam ser implementadas, políticas de governo. A área de saneamento básico é a área fundamental para você diminuir a mortalidade infantil. Se você tiver um saneamento básico decente, você diminui essa mortalidade. A criança, quando está infectada ou com algum problema de saúde, ela vai direto para a rede pública de saúde. Portanto, você privatizar a Sabesp significa o seguinte: você tirar do poder do Estado de saber até onde ele pode chegar na sua universalização do sistema de saneamento. Quem for lá privado, ele vai ter interesse no resultado financeiro da empresa. Não vai investir em áreas onde não dá lucro. Logo, as pessoas que vivem nessas áreas vão procurar quem? A rede de saúde pública. Ou seja, o Estado vai estar, ao desfazer da Sabesp, não só deixando de promover o bem-estar das pessoas, que é o objetivo do Estado, como, além disso, vai onerar ainda mais a saúde pública. Então, eu acho que no dia que universalizar o serviço de esgoto, ok, eu não tenho nada contra privatização, muito pelo contrário, eu acho que privatização em alguns setores o Estado não tem que estar mesmo, mas em áreas básicas não tem como você abrir mão. A Sabesp é uma das maiores empresas de saneamento do mundo. Não dá para você dizer que é uma empresa deficitária, não é. Agora, alguns dizem assim, mas então por que até hoje não teve a universalização? Não teve porque isso é um processo contínuo. Isso não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra. Mas eu acho que tirar da mão do Estado essa definição da onde investir e como investir é um erro. Desculpe, nesse momento... Não fica bravo, Diogo da Luz. Não fica nervoso, hein, meu? Não, eu acho que a discussão é por outro lado. Porque está se falando em privatizar a Sabesp, fazer um modelo igualzinho da Enel. Porque o problema não é mais do que privatizar ou não, é você manter uma concessão com monopólio. No caso da energia e também da água, nem é o município quem pode decidir quem ele contrata para prestar o serviço. É imposto isso a ele. Esse é o grande mal. E para você ter uma ideia, a Sabesp hoje, ela diz, palavras dela, que coleta mais de 90% do esgoto da cidade de São Paulo. E ela também diz, Paulo, que ela trata pouco mais de 60% do esgoto da cidade de São Paulo. Ou seja, ela assume que ela é, estatal como é hoje, a maior poluidora do Brasil. Basta você ir na represa Guarapiranga, na represa Billings, na beira de qualquer córrego, você vai ver, e eu tenho filmes para alguém que queira comprovar isso, da Sabesp jogando por tubulões enormes esgoto na beira do rio, chegando na represa. Agora, essa palavra privatização também, ela já tá meio manjada, né, Mano Ferreira? Os caras estão usando outros apelidos aí para um mesmo processo, né? Eu acho que um ponto central para a gente colocar na discussão, discordando
do Mário Covas com muito respeito, mas é que quando você faz um processo de privatização numa área como saneamento, você não tira a responsabilidade do governo, porque o governo continua como regulador. Então, é claro, você coloca... Inclusive, assim, é muito importante em contextos de mercado onde há um monopólio natural, como é o caso do saneamento, é o caso da energia elétrica, que você tenha uma regulação bem feita e que você tenha a operação bem feita. Quando você coloca entes diferentes para um cuidar da regulação e o outro cuidar da operação, você aumenta os incentivos institucionais para que a situação funcione bem. Porque quando você deixa a fiscalização e a regulação na mão do mesmo ente que opera o serviço, você tem um problema de incentivos aí. Você tem um incentivo para fazer a vista grossa para o descumprimento de metas de universalização do serviço. Outro ponto, você precisa ter recursos para investir na universalização. O Estado de São Paulo tem esses recursos? Hoje, a resposta é não. A gente precisa atrair recursos da iniciativa privada para expandir a rede e universalizar o serviço. O Mário, é teu primeiro programa hoje aqui no Tá na Roda. Eu já percebi o quanto você tá, de alguma forma, querendo colocar tudo pra fora. Você fique à vontade. E nem precisa me pedir licença, querido. Não, os caras aqui são complicados. Não. Porque se deixar por minha conta, eu falo o tempo inteiro. Não, eu tenho que pedir sim. Não, era só para dizer o seguinte, você tem toda a razão. A agência reguladora é a que faz a fiscalização. A privatização só pode funcionar se você tiver agência reguladora que faça a fiscalização de uma forma eficiente. Mas eu te pergunto, como é que a ANEEL agiu nesse processo todo aqui das chuvas? Mas esse é o debate que a gente tem que fazer. Mas isso não é privatização. A mesma agência reguladora de energia não é uma reguladora de água. Ela não agiu em nada nessa questão da Enel. Mas é o seguinte, quando você usa a agência reguladora como instrumento de natureza política para empregar os teus colegas, aí você não vai estar fazendo fiscalização nenhuma. O problema é outro aí. A legislação é totalmente federal para a regulação da energia elétrica. A decisão de quem abastece com energia toda a grande São Paulo não é dos municípios, é do Estado. Os municípios não têm autonomia. Quando a gente fala privatização, a gente pensa em concorrência. Não o Estado pegar uma empresa e falar, olha, só você vai cuidar disso aqui e só eu posso te multar ou não. E a gente se entende. A gente pensa em concorrência. Mas concorrência do tipo, você poder escolher qual empresa que vai te abastecer com energia na sua casa. Você poder escolher. Sim. Alguém vai dizer, isso é impossível. Isso existe em muitas cidades. Queridos, a Assembleia Legislativa inclusive instaurou a CPI da ANEEL, certo, deputado? Conta um pouquinho mais, depois de todo esse apagão que prejudicou milhões de paulistas, o que vocês fizeram lá? Só para, se me permite falar um pouco, só um detalhe da Sabesp, até pelos estudos que eles fizeram agora, ela já é quase 50% privatizada, né? Então... falar em privatizar que vai ser ruim. Mas o controle é do Estado, né? O controle é do Estado. Mas o modelo que o Estado quer fazer, ele vai ter um poder de veto dentro do Conselho da Sabesp, que eu acho que isso é um ponto muito importante. O estudo também fala em 4 anos antecipado da universalização do serviço e 1 milhão de pessoas que vivem em áreas rurais também que vão permitir com essa venda de ativos terem o acesso a água e esgoto tratado. Então, acho que o modelo de concessão que tem sido estudado e que a gente vai votar na Assembleia e vai ter êxito, com certeza, antes do final do ano, é o modelo ideal para a Sabesp. Eu sei que ela está num momento positivo, mas para que ela consiga se manter nesse momento positivo. E a CPI? A CPI, Paulo, a gente instalou ela... foi o primeiro projeto que o nosso mandato, obviamente com o apoio da grande parte dos deputados da Assembleia, inclusive o presidente da Assembleia sempre foi um entusiasta também desse tema quando eu levei a ele, então foi o primeiro protocolo que o meu mandato fez dentro da casa e também foi o primeiro protocolo dentro da casa na legislatura do 15 de março, então isso é um motivo de orgulho e para mostrar que a Assembleia sim, desde lá de trás
trás, né, eu tenho falado muito isso, que desde lá de trás foi a primeira CPI a ser instalada dentro da Assembleia. Não foi um fato que ocorreu depois desse apagão que a gente teve em São Paulo. Então, dizer que a Assembleia, desde o primeiro momento, tem se mostrado preocupada e apurando diversas denúncias, diversos relatos. Eu até falei na Jovem Pan essa semana que era uma tragédia já anunciada que aconteceria em algum momento aqui em São Paulo. Mas, como eu falei também, no Brasil a gente só dá atenção quando acontece uma tragédia, né, Wilson? Então, esse é o panorama que a gente tem na Assembleia.